Brasil, Brasil, da América do sonho e do sul. Brasil, Brasil, da América do sol e céu azul. Brasil, Brasil, da América do sonho e do sul. Brasil, Brasil, da América do sol e céu azul. Oh, salve, salve, Legião do Bem em todo o Brasil, para o bem do Brasil. Hoje, glorioso 21 de abril, o ano da luz de 2026. Abrimos todas as portas, acendemos todas as luzes, hasteamos todas as bandeiras, porque hoje é um dia de consagração, é um dia de consolidação, é um dia de reencontro, é um dia de contar histórias, de lembrar histórias e de sonhar com novas histórias. Hoje é o dia dedicado a dois grandes eventos do meu país. É o dia que homenageia Tiradentes e é o dia que homenageia Brasília, seus 66 anos de luz e esperança para todas as gerações que por aqui passaram. Exatamente por essa razão, no dia de hoje, vamos contar histórias, vamos falar das pessoas ilustres, magníficas, dignas, honradas, que construíram a cidade, a sua cultura e a sua geração. Nesse programa de hoje, eu vou receber pessoas extremamente importantes para fazer comigo parte dessa história. Eu quero oferecer a vocês aqui uma parceria das mais importantes que nós alimentamos e nutrimos com a agência Tubo Digital, especializada em produção de conteúdos para a internet, que vem aí com um produto revolucionário neste ano das eleições. É o Flyer Play. Flyer Play é um nome bonito que eles inventaram para o nosso velho, bom e antigo panfletinho, Filipeta, Santinho, tem muitos nomes, mas ele agora foi rebatizado como o importante Flyer Play. O Flyer Play tem algumas finalidades e alguns bônus, e eu vou falar hoje com vocês detalhadamente sobre esse instrumento fantástico que vai reduzir drasticamente o seu gasto de campanha, vai facilitar infinitamente a sua trajetória como candidato, como promotor de eventos, porque o Flyer, ele é um santinho que se cola sozinho. Nossa, é uma figura muito legal. Projetos para 10 a 10 milhões, 10 mil a 10 milhões de contatos diretos na internet, confirmados pelo YouTube, a maior televisão do mundo. Atenção, meus amigos do Brasil Varonil. Nós somos a maior televisão do mundo. Neste momento, estamos no ar em 198 países, com tradução simultânea para todos os idiomas. Olha que coisa fantástica! E nós vamos fazer esse trabalho juntos, porque será uma honra para o nosso painel Brasil, especialmente para a Net Display, nossa plataforma de streaming, que tem 2 milhões de views, tem 50 mil inscritos, tem mais de 10 mil horas assistidas e tem esse alcance todo que eu tenho falado para vocês. Vamos trabalhar juntos, espero vocês, tá bem? E aqui na linha comigo, esse rapaz que é
multifuncional aqui na nossa gloriosa televisão. Eu gostei da frase. Vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos. Nilson Gonçalves, a voz do Brasil. Boa tarde. Pois é. Nilson? Você sabe que eu acabei pegando o apelido, né? Não pode ser o nome, né? De A Voz de Brasília. E nós estamos aqui então, já faz tempo, né, Nilson? Nesses 66 anos, bonito, essa irmão. cidade que nos abraçou, a gente ainda era adolescente, né? Bota tempo nisso. Eu sou pioneiro de 1967. Quando cheguei aqui a primeira vez, Brasília era apenas uma recém-nascida, começando a dar os primeiros passos. Já estava com seus 7 anos aí, já estava fazendo umas estripulias também. E andei pelo mundo, corri por muitos lugares em busca da sabedoria, do conhecimento e da capacidade para fazer as coisas que gosto de fazer, certo? Mas sempre foi o meu lugar e a minha referência. E hoje eu estou muito feliz de poder participar dessa data tão inimaginável há 60 anos atrás, certo? E você me ajudou a construir a comunicação de verdade aqui em Brasília. Eu tive a sorte de acompanhá-lo, trabalhamos juntos na Rádio Planalto, Rádio Independência, depois Rádio Nacional, TV Nacional. Fui o primeiro funcionário contratado da Rádio Globo FM, lembra da Rádio Globo FM? Então essa cidade nos abraçou realmente. Eu acho que a única maneira que nós temos para retribuir tudo que recebemos da cidade é continuar preservando isso e procurando construir uma geração com o nosso pensamento para os próximos 60 anos, certo? É o que eu tenho feito através do rádio, da televisão, do cinema, das peças de teatro, da primeira novela, de muitos acontecimentos que fui portador da responsabilidade e cumpri muito bem. Em que pese todas as dificuldades, cumpri muito bem. E agora o pensamento é esse que acabamos de expor aqui. Construir uma geração capaz de prosseguir com a jornada, certo? Deverão vir mais muitos 66 anos por aí pela frente. Tudo bem, Nilson? É verdade. Nilson, o que você tem para hoje para nós aí? Pois é, hoje nós teremos novidades aqui de personalidades importantes de Brasília, né? Então estão agendadas. A gente vai conversar com o doutor Salviano Guimarães, uma figura grande, de muita projeção em Brasília. Foi o primeiro presidente da Câmara Distrital, mas tem uma história em Planaltina. A família toda já morava em Planaltina, já muito antes de Brasília ser construída, né? Então, ele traz uma bagagem de conhecimento sobre essa região e o desenvolvimento a partir da construção de Brasília. Ele é arquiteto, foi aluno de Niemeyer, trabalhou com Niemeyer. Então, ele tem muita história boa para contar para a gente. Certamente não vai se esgotar num primeiro espaço aqui nesse painel Brasil. Claro. O doutor Salviano é uma figura que dá para a gente continuar conversando com ele ao longo de muito tempo, contando a história de Brasília, sem dúvida. Ô, Nilson, eu gostaria de fazer um parênteses, abrir um parênteses nesse diálogo, para que as pessoas do Brasil, do painel Brasil, de todas as histórias do Brasil, saibam qual é a importância de Planaltina nessa história. Aqui, na hoje, é uma cidade mais que centenária, mas aqui ela é vista como uma cidade satélite porque ela passou a fazer parte. É como se fosse a adoção de um adulto, né? A história de Brasília adotou Planaltina já adulta, mas aqui, meus amigos do Brasil. Sim, e é aqui, meus amigos do Brasil e do mundo, aqui na maior televisão do mundo, que eu posso registrar para vocês que está plantada solenemente
a pedra fundamental da construção de Brasília. Exatamente. E isso faz tempo, muito tempo, certo? Então, a cidade de Planaltina tem esse grau de importância e a família do professor doutor Salviano Guimarães é da maior responsabilidade e uma das raízes mais profundas aqui nesse cerrado do Brasil, dentro da estação de Águas Emendadas, que é o berço de todas as grandes nascentes que alimentam o Brasil de água pura. Olha que coisa linda, certo? Essas histórias, elas são pouco contadas, porque se conta tanta história ruim de Brasília, que eu queria que alguém parasse para contar um pouco das histórias boas de Brasília. Certo, Nilson? E Perfeitamente. você me falou que a Kika vai estar com ele nessa entrevista? Fala A quem é a Kika é Kika. uma colega nossa, jornalista, que trabalhou conosco na TV Nacional, tem uma bagagem. Hoje ela não está morando aqui, está morando nos Estados Unidos, mas vem passar as férias junto com os pais e vai nos ajudar hoje a conversar com o Dr. Salviano, porque ela, como filha, traz Fale o também nome dela todo, fale o nome da Cristina todo aí, que é para ficar É marcado. Cristina Guimarães. Cristina Guimarães, conhecida popularmente aqui no meio jornalístico como a gentil e simpática Kika, tá bom? E então, Danilson, vamos lá, você queria... Pode ir. A Kika trabalhou numa missão muito importante, desde a criação daquela via sacra lá de Planaltina, que se tornou um ponto atrativo. Planaltina trouxe também a fé, que, na verdade, se estendeu a toda Brasília. Então, a fé católica, especialmente, Planaltina já tinha uma tradição com as suas antigas igrejas e tal. Então, isso também atraiu a Via Sacra para aquela região. E tem uma história que depois o doutor Salviano vai contar sobre uma grande novidade que vai surgir naquela região, né? E a gente vai conversar também sobre isso. Hoje tem Amado Batista, hoje tem Lúcia Toller. Hoje a cidade está muito bem servida com a sua cultura e seus artistas, né, Nilson? A Lúcia é uma riqueza. Não, eu estou ouvindo aqui o Hamilton. Estou ouvindo bem, Hamilton. Está me ouvindo bem, Hamilton? Estou ouvindo sim, tá ok. Ok, então vamos lá. O Hamilton, ele é bem conhecido mesmo do povo aqui, é como o Tatu. Tatu do bem, Tatu do São João, Tatu das grandes quadrilhas de São João, magníficas, espalhadas por todo o Brasil, que tem um movimento que as congrega, e o Hamilton, tá tudo bem, é o presidente, não é isso? Isso. Fale um pouquinho desse movimento seu, desse trabalho seu com São João de Brasília, que é campeão do Brasil. Opa, Ney, beleza? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todo o pessoal que está aí, a toda a equipe do Painel Brasil. Eu aqui nesses 66 anos de Brasília, né? Hoje sou o seguinte atual. Programas ao vivo, acontece muitas coisas, especialmente quando nós trabalhamos com o sinal da internet, que em alguns lugares pode sofrer variações. Mas nós vamos administrando todas essas questões, porque os nossos convidados já estão presentes e nós queremos conversar com todos eles, certo? Que estão acontecendo agora. Está lá, Nilson, agora. E eu estou na roça também aqui. Você me falou, já até justifiquei aqui, que você está num lugar meio paradisíaco, não é verdade? No meu pai aqui no sítio. Rapaz, quem pode, pode. Nós estamos aqui ralando, mas não tem importância, não. Eu desejo aí para você, para o seu pai e toda a sua família, um bom descanso no feriado, não sei quanto tempo você vai ficar aí, mas desejo que seja essa felicidade em família, enorme, tá bom? Obrigado. Ótimo, então agora melhorou, tá vendo? Já é a Lúcia, não é mais o outro lá. Nilson, pode entrar na fita aí, porque a Lúcia já entrou e nós vamos conversar um pouco sobre a diva da cultura em Brasília,
a expressão da sensibilidade que representa as 7 belas artes, porque, na verdade, o balé traz com ele todas as outras artes, certo? Especialmente no campo da música e no campo dos movimentos. Lúcia, boa tarde, é uma grande honra recebê-la aqui. Fico muito feliz e muito agradecido com a sua presença, está bem? Não, eu que me sinto honrado de ser escolhido para participar do teu evento de Brasília, da inauguração de Brasília. Você chegou aqui quanto tempo depois da inauguração? Ainda era uma cidade... Eu cheguei em 62. 72? Ou 62? 62. Então você pegou ainda tudo, estava medindo ainda o som. Estava tudo em construção, Itamaraty ainda não estava pronto, muita poeira, muita lacerdinha pela cidade. Não sei se é dessa época, lacerdinha, exatamente o ciclonezinho que havia em vários momentos ao mesmo tempo. Quase que levava a gente. Me conta uma curiosidade assim que eu tenho, né? Uma pessoa que trabalha com uma das mais importantes das 7 belas artes, que engloba todas as outras, né? Tem um pouco de drama, tem um pouco de cultura estética, as culturas todas que completam a dança, a literatura, a música. Quando você olhou tudo aquilo, o pó é vermelho naquela época, né? Eu olhava assim, era tudo vermelho. Aí você imaginou o que para a tua escola? Você imaginou como é que seria a tua escola? Olha, a minha entrada em Brasília, sabe, eu entrei pelo Eixão, né? Saí do aeroporto, caía no Eixão. Aí eu disse assim, nossa, isso é suntuoso, é maravilhoso, realmente eu vou explodir aqui nessa cidade. Mas era um engano, né? Era só o Eixão, que era super iluminado, né? E acabou ali, tá entendendo? O resto era mato mesmo, não tinha mais nada. Que coisa incrível, que registro, Lúcia, que registro. Mas eu tive aquele impacto com a cidade, aquele momento que eu vi o Eixão todo iluminado, tudo parecia uma cidade futurista, tá entendendo? Saí do Rio de Janeiro, que era aquele negócio bem modesto, né? A não ser a natureza, que é exuberante, o resto bem simples mesmo. Mas, quando você veio para Brasília, você já trouxe essa ideia dessa magnífica escola de balé que você construiu aqui? Olha, eu fui aos poucos, tá entendendo? Eu era muito jovem, eu estava com 17 anos nessa época. Então, era um negócio... Meus pais estavam aqui, eu vim, e comecei realmente no Banco do Brasil, que meu pai era funcionário do Banco do Brasil. E lá que começou, o pessoal soube que eu sabia balé e tal, e aí eu comecei a ajudar as filhas dos funcionários a passar o tempo e fazer alguma coisa útil, né? Interessante, porque realmente era tudo muito parado, a não ser ir para as cachoeiras, todo mundo, todo sábado, domingo, ia para cachoeira, mas arte mesmo, né? Tinha pouca, né? Quase que nada, alguma pessoa que tocasse violão, outra piano, era tudo muito simples e tudo dentro de acampamento. Não tinha prédio. Não tinha prédio para morar. Oi? Qual a forma de comunicação que vocês utilizavam para fazer esses contatos naquela época? Porque não tinha nada, não tinha telefone, não tinha alto-falante, andava com megafone, como é que a gente faz? Porque quando eu cheguei, já tinha a Rádio Nacional, né? Sim, que fazia essa comunicação das pessoas, né? Mas já havia, assim, muito no iniciozinho, a TV Brasília, tá entendendo? E a TV Brasília era um negócio bem pequeno, né? Hoje, né?
o lugar da Telebrasil hoje são prédios enormes, né? Mas era um espaço muito pequeno e a gente era convidado de vez em quando para ir lá mostrar alguma coisa, então tinha um nome de clubes na TV, que eles aos poucos foram formando uma sociedadezinha que pudesse frequentar algum clube. Aí começou a surgir o Minas Brasília, Yacht Clube, mas tudo assim na beira do lago, ainda sem piscina. Era tudo muito... A, a sua escola foi inaugurada em que ano, Lúcia? Essa foi em 74, mas eu comecei no Clube Unidade Vizinhança e no Banco do Amazonas, no Bancrev. Aí eu comecei a dar as primeiras aulas. Me diga E uma também coisa. no acampamento do Banco do Brasil, né, que era a minha referência inicial. Era a sua base. Era a base. Era a base de operações. Umas coisas assim curiosas que a gente carrega e que eu acho que o público também deve ter esses pensamentos. Todo esse vendaval de mudanças culturais que aconteceram no Brasil afetaram de alguma maneira o interesse das pessoas pela dança? Não, a dança faz parte. Você dança o dia a dia, né? Isso é um momento natural. Você anda, você tem ritmo, você procura se exercitar. Isso faz parte do ser humano, tá entendendo? E a dança, principalmente para criança, tem assim um ponto que toda mãe diz assim, gostaria que a minha filha fosse bailarina, tem um sonho de um dia dançar balé num teatro bonito. E esse sonho a gente foi cultivando. As meninas continuam cultivando esse sonho? Continua, porque a dança é um movimento todo integrado, você integra tudo nesse momento que você movimenta, pela música, por prestar atenção em você mesmo, ter o foco em você, ter a desenvoltura, dar conta de alguma timidez que você tem, você conseguir se expressar através do movimento. A grande maioria do adolescente ele tem dificuldade de se expressar emoções. E a dança ajuda muito, tá entendendo? E canaliza essa força para o desenvolvimento integral da pessoa. Realmente é uma força muito maior que você possa imaginar. Ela é o ponto de equilíbrio do ser humano. Certo. Eu peço a permissão. Você tem um contato com tudo, você tem contato com a tua respiração, é que te dá vida, né? Você tem contato com o movimento, com a música e com a imaginação. Você cria o tempo todo. E isso te renova, porque a repetição é um negócio muito desagradável, né? Mas a criação é algo que vai além das fronteiras, está entendendo? Porque você se renova a cada momento de criação. Então não é um negócio pesado. Vou te pedir a permissão aqui, só para incluir na nossa conversa uma pessoa que tem muita coisa para falar de você, eu acho, né? Por isso que ele se encarregou de trazer essa história para nós no programa de hoje. Nilson Gonçalves, olha quem está conosco. Oi, Nilson. Oi, Lúcia. Nilson, amigão. Desde sempre. Desde sempre. Eu não tenho alguma coisa, eu tenho todas as coisas para falar sobre a Lúcia. A partir dessa gentileza de tratar com as pessoas e do carinho que ela tem com os amigos. Eu, ao longo de vários anos, eu tenho a grande honra de fazer a narração dos textos belíssimos que são do esposo da Lúcia, o Lúcio. Lúcio, deixa eu apresentar o Lúcio aqui para você. Cadê o Lúcio? Grande Lúcio, boa tarde. Lúcio de Boa tarde, prazer em conhecê-lo. Já o conheço pela voz linda, pelas músicas. Que coisa boa, olha, fico feliz. E aí, a sua participação nessa história toda, né? Geralmente as pessoas que ficam atrás da cortina, elas são pouco vistas e muito sentidas, né? A gente sabe que tem uma mão ali atrás que sustenta... A luz é a inspiração, né? A luz é a inspiração.
de todas as ideias que são dançadas na academia, que são narradas pela linda voz do Nilson. A Lúcia é a Muito bom. inspiração. Essa é Muito a bom. Eu verdade. agradeço Ô, Ney, profundamente a sua presença aqui, viu? e Muito obrigado. Modesto, os textos são A daqueles Lúcia Tola, textos. eu pedi que se conseguisse esse contato, eu sei que o Nilson faz esses trabalhos com vocês, e eu falei, Aham. olha, desde que eu comecei no rádio, que eu escuto falar dessa moça e dessa escola, e eu passei uma centena e meia de vezes na porta da escola dela. Por que não entra, né? Me dá esse Eu, prazer de conhecer ao aí eu vivo. assim, eu acho que eu vou aprender a dançar para mim poder chegar nessa escola, entendeu? Ô, Ney, mas Não, tem mas algo olha, tem mais. musculação, tem ginasta, Tá vendo, Nilson? tem Você me tudo lá. escondeu essa parte. E aí, É. o Nilson é meu parceiro aqui no programa e eu falei, cara, eu sei que você trabalha com a Lúcia Toller, faz um favor para mim, vê se ela pode dispor de alguns minutos para ilustrar esse programa que para mim é tão especial, esse programa que marca os 66 anos de Brasília. E o Nilson, então, Aniversário, com Brasil. muita, Realmente eu muito faço com o maior prestosamente. prazer por você, por Nilson e por Brasília, que eu devo tanto, tá entendendo? A cidade que eu amo, que eu me desenvolvi, que foi aos poucos, tudo foi criado aos poucos, com muito trabalho, sem ajuda nenhuma do governo. Quer dizer, eu até, de certa forma, agradeço, porque também eu não estou presa a nada, e tenho a liberdade de criar, de ter contato com gente boa, assim como vocês, e de progredir cada vez mais na dança e levar essa dança para todas as famílias queridas. Ô, Lúcia Tola, presta atenção aqui, isso não pode falar agora, porque Ah, isso é uma coisa muito típica do Roberto Ney Ferreira, do diretor, do radialista, do jornalista. Nas minhas entrevistas, eu sempre trago um bônus para os meus entrevistados, certo? aham. Então, esse bônus é o seguinte, aspas, qual a pergunta que você gostaria que eu fizesse? E vale para vocês dois, tá certo? Para você Ah, e para o Lúcio também. O meu bônus vou te hum. dar a oportunidade de fazer a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que talvez, por alguma razão, eu não tenha conseguido fazer. Mas também é opcional, se você não quiser Não, fazer, não. não tem... Por que a arte é tão abandonada no Distrito Federal? A arte, de uma maneira geral. Até hoje, o teatro tem 10 anos, está meio fechado. Abriram o Martins Pena, mas ele é só para orquestra. Não dão oportunidade para nenhuma escola se apresentar mais lá. Eu comecei pelo Teatro Martins Pena, depois fui para o Teatro Nacional, e há 10 anos que fechou, nunca mais eu vi teatro na vida. Quer dizer, eu faço espetáculo no, lá A Unip. no teatro, no Unip. Unip. Mas o Unip é uma universidade que já teve seu apogeu, agora está aos poucos, né? Estão deixando de lado também, porque o dono morreu. Então, quer dizer, se faz o impossível lá, porque não tem mais nada. A gente tem que levar tudo, do som, do alto-falante, da iluminação, tudo, tudo, tudo. Então, as pessoas esquecem que precisam de arte para sobreviver, né? Para alimentar a alma, porque sem arte, sem música, sem inovação, só dinheiro, só faturar, não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Morre de qualquer jeito e morre pobre. É isso que eu esperava, que um dia a gente pudesse ter um teatro para levar o Ney, que é de mais puro. Está na Que hora, coisa então, forte, que coisa forte. Nilson. Deixa eu passar para o Lúcio agora, porque eu falei que os dois têm direito ao bônus. Né? O Lúcio também. Gostaria de saber se tem alguma pergunta que ele gostaria que eu tivesse feito no decorrer da entrevista.
Eu vou puxar a brasa para minha sardinha aposentada. É que eu gostaria muito que a Universidade de Brasília tivesse sempre dado um apoio à dança, à cultura no Distrito Federal. Entretanto, esse não é o caso. A universidade tem dado outros tipos de contribuição aos quais eu não quero mencionar. Cumprida a minha missão, eu desejo assim agradecer a vocês de coração profundo mesmo. Nossa, casal lindo. Eu gostaria muito de retribuir essa magnífica oportunidade. Eu prometo que vou tomar um café com vocês. Numa Já oportunidade está que convidadíssimo. Estou esperando, é só marcar que eu estou lá te esperando, tá? É um muito prazer obrigado enorme. a gente falar um pouco de arte. A Lúcia colocou uma questão que eu me debato com ela há muito tempo. Em 2002, eu me aventurei a fazer a primeira obra de teledramaturgia de longa duração em Brasília, para contar a história de uma saga, uma saga brasileira. Era uma vez um cerrado que virou metrópole. E exatamente quando eu ia chegar nesta parte da cultura aguda de Lúcia e de outros profissionais de outros setores de Brasília, aconteceu uma tragédia na cultura, para variar, e nós não Oh, meu Deus. conseguimos concluir essa parte, certo? Então nós vamos É, conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que ainda vem o tempo da gente fazer essas coisas todas, tá bem? se Deus Muito quiser, se obrigado. Deus quiser. Obrigado Deus a Um fica vocês, grande assim, abraço. de Deus coração. abençoe muito. Sucesso enorme Um para abraço. vocês, tá bem? Obrigada, Abraço, obrigada pela gente. oportunidade. Obrigado. Muito Grande abraço. obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Minha gente, as emoções não são gratuitas, a gente paga um preço por elas, não é, Lúcia? Então, agradeço a vocês por essa oportunidade e espero que a gente tenha mais contato e possa fazer um mutirão de força para lutar contra esse sistema que é tão anticultural. Eu não sei porquê. Vamos lá, eu estou aí. Cada 6 meses eu estou inadmissível. apresentando o espetáculo. Junho, eu apresento o espetáculo do meio do ano. Então, a gente tem motivo para falar de muita coisa. O espetáculo, Eu quero falar com inclusive... você. Eu quero falar com vocês nesse dia, nesse período do espetáculo do meio do ano, e quero me comprometer de estar na primeira fila para aplaudir as artistas, Que bom, que bom. diretora. Que bom, eu agradeço, vou agradecer o demais autor a dos sua textos, presença. né? Porque eu já fiquei sabendo quem é o autor dos textos. Ok? É isso. Muito obrigado a vocês. Um abraço. Obrigada. Um abraço. Nilson Gonçalves, obrigado pela sua magnitude de trazer para o nosso especial de aniversário de Brasília um dos seus símbolos mais sensíveis, mais delicados e mais valiosos. A Lúcia Toller, o Lúcio, que é o grande produtor e o grande mentor desse evento maravilhoso, que conta com o Nilson Gonçalves como um dos componentes da equipe, certo? Nilson, entra de novo aí para você partir, porque agora você vai ter que partir, né? E daqui a pouquinho nós temos uma entrevista fora, vai ser num outro lugar, e o Nilson Gonçalves lá estará para fazer essa ponte, essa comunicação do nosso programa. Eu ainda vou tentar falar com o Hamilton, mas de qualquer maneira, Tatu, vou te falar uma coisa. Eu vou, quando você voltar, não sei que dia que você volta, nós vamos agendar de novo, porque a sua entrevista hoje foi prejudicada com esses aspectos, certo? E eu faço questão de refazer para que você tenha o tratamento devido e o resultado esperado de uma entrevista com o Roberto Ney, falando sobre essas questões de Brasília, que absorveram toda a minha vida durante todo o tempo que eu trabalhei no rádio, na televisão, no cinema, nas novelas, em tudo. Eu sempre fui um coadjuvante. As pessoas olham para mim e aí elas perguntam se eu tenho um avião. Você tem um avião? Eu? Avião? Você ficou doida? Onde é que eu vou guardar um avião, menino? Pela madrugada.
Não, mas você faz muita coisa nas artes, você deve ser milionário, deve ter um avião. Aí eu fico pensando, sabe, seu Nilson Gonçalves, como é que o povo tem essa visão da gente, certo? Não, meu bem, não tenho nada disso, não. Eu só tenho a cultura mesmo que eu quero oferecer para o meu povo e fazer com que as pessoas sejam felizes, tá certo? Se tem uma pessoa que tem um grande defeito, sou eu. Nunca fiz nada por dinheiro. Igual a Lúcia falou ali agora, uma coisa maravilhosa, né, Lúcia? E eu concordo plenamente com ela. O dinheiro não vale nada se você não tiver como usufruir dele. Se você passar a sua vida inteira guardando tesouros e nunca se utilizar desse tesouro para fazer a felicidade de outras pessoas, o seu dinheiro, a sua riqueza terá sido totalmente inútil, certo? Então, eu quero mais trabalhar e viver em paz com a minha cultura, como vejo assim um casal como a Lúcia e o Lúcio, há tantos anos, fazendo esse trabalho magnífico com as gerações que vão surgindo e que trazem o dom da arte, o dom do balé, por exemplo, que é a arte que simboliza todas as 7 belas artes, né? Incluindo lá a arquitetura, incluindo lá a cenografia, incluindo a literatura, porque tudo passa pela literatura, e assim a arte completa para todas as pessoas. Então, essa luta do artista por uma sobrevivência digna, trabalhando e sendo respeitado. Eu tenho muitas restrições a todos os processos que são feitos na cultura, porque eles são feitos de uma meio torta. E eu só acredito em linhas retas. As linhas muito tortas são difíceis de trilhar. E nós vamos falar de cultura, principalmente em Brasília, é um terror. É um terror. Eu agora estou até ampliando aí o meu olhar para a eleição, porque, querendo ou não, a gente precisa olhar para a eleição. Não tem outra forma. Eu não sei quem será o próximo governador de Brasília, governadora, mas espero que não fiquemos mais 10 anos para frente. 10 anos são 2 mandatos e meio de um governador. 10 anos com o principal teatro do Brasil dos tempos modernos fechado. Antro de droga, de promiscuidade, moradores de rua, que ao invés de tirar as pessoas e procurar recuperá-las, se joga num lixo qualquer para se ver livre. Olha, 10 anos com um teatro como o Teatro Nacional de Brasília, fechado, lacrado, inútil, um patrimônio cultural da Unesco. E as pessoas têm coragem de subir num palanque e fazer promessas. Realmente há alguma coisa muito errada em toda essa conjuntura. Eu espero que apareça alguém, se possível, alguém de saia, de cabelo longo, com todo o critério das mulheres do bem para consertar isso aí. Então, esse ano parece que teremos mulheres concorrendo ao GDF. Uma já é certa, porque ela é governadora, que está completando o mandato do outro lá que saiu, e ela terá direito a se candidatar de novo. Eu espero que ela ou alguma das outras que também pleiteiam esse cargo tragam a sensibilidade da mulher, da cultura, da família para se cuidar das coisas que não se fazem sozinhas, certo? Obrigado, Lúcia Toller, obrigado, Lúcio Castelo Branco, obrigado, meus amigos, minhas amigas. Vamos seguindo em frente, porque o nosso show não pode parar. Hoje é dia 21 de abril, dia do 66º aniversário da nossa cidade, nossa metrópole. Era uma vez
um cerrado que virou metrópole. E virou mesmo. E era cerrado mesmo. E eu tive a oportunidade de gravar pessoas que conviveram com o cerrado, que conviveram com Juscelino, que conviveram com Oscar Niemeyer, que conviveram com todas essas pessoas que ficaram na história, né? E hoje nós vamos resgatar um pouco dessa história, porque eu vou conversar com o professor, doutor, grande pessoa de Brasília, doutor Salviano Guimarães, que vai conversar um pouco conosco sobre essa história que ele ajudou a construir literalmente, né? E até hoje ele continua fazendo os seus projetos, seus trabalhos, sempre pelo futuro e pelo bem da cidade de Brasília. Meu amigo de qualquer lugar do Brasil, preste atenção, se você quer trazer para o mundo a história da sua cidade, eu vou te fazer um convite. Prepara a sua melhor matéria que você conseguir para colocar no Painel Brasil. Eu sei que qualquer cidade, não precisa ser uma cidade gigante, não precisa ser uma cidade muito rica, muito exuberante, qualquer cidade tem lindas histórias. Hoje nós contamos a história da menina Lúcia Toller, que veio do Rio de Janeiro, jovem adolescente com a cabeça cheia de sonhos, para o centro do tumulto da construção de Brasília. Trator, máquina, bate-prego, serra madeira, e construiu aqui o seu sonho de amor pela arte. Uma escola fantástica, que hoje já não é mais só a escola de balé, como ela mesma disse, hoje tem diversas outras atividades lá. E eu convido todos vocês para conhecerem, porque é um documento vivo destes 66 anos da cidade de Brasília. E vou convidar vocês que têm sonhos políticos, artísticos, profissionais. Olha o lado das linhas retas para você seguir seu caminho. Se você, em qualquer lugar do Brasil, gostaria de colocar a sua história para o mundo, então prepara a tua matéria, faz um mini-doc, nós chamamos de mini-doc, um documentário curto. Você pode, se for um trabalho assim muito bom, se você tiver condição de fazer uma boa finalização, faz um vídeo até 10 minutos, mostrando as coisas bonitas da sua cidade, porque o Painel Brasil tem esse propósito: apresentar as coisas boas do meu país. E eu sei que o Brasil tem muitas coisas maravilhosas que nós podemos contar. Se eu tivesse aquela televisão lá que tem muito dinheiro e tem muitas possibilidades, eu estaria financiando isso. Mas eu não tenho, velho, não tenho nada, zero. Então eu chamo para o mutirão. Quando a gente não pode fazer sozinho, a gente precisa chamar para o mutirão. E eu estou chamando todo mundo para o mutirão. Net Display, todas as exibições. Nós vamos fazer dessa Net Display a maior plataforma de streaming para exibição dos produtos culturais do nosso país. E não é de graça, não é ninguém pagando nada, não é ninguém pedindo nada. É se autofinanciando. Você gostaria de saber do nosso projeto? Eu não vou ficar aqui falando toda hora, porque as pessoas que não são dessa área, elas podem se sentir chateadas, cansadas, acham que é cansativo. Então, eu coloco à sua disposição o contato conosco. Vem conhecer o nosso projeto, traz a sua proposta de trabalho, especialmente os produtores espalhados pelo Brasil, que produziram mais de 2.500 produtos entre filmes, curtos, médios e longa-metragem. Isso é um levantamento que nós fizemos para a nossa plataforma congregar todas essas pessoas.
Vamos exibir esses produtos. Mais de 2.000 produtos foram feitos, produzidos, até com boa qualidade, alguns com artistas famosos, diretores bem conceituados, com dinheiro das leis de incentivo, que, em última hipótese, é um dinheiro que pertence ao consumidor, é um dinheiro que pertence ao povo brasileiro. O dinheiro dos impostos não deveria ser destinado. É como você mandar o vizinho pagar a tua conta. Olha, eu vou fazer aqui um festival de carne assada, vai ter picanha, vai ter cerveja, vai ter muita coisa. E aí você manda a conta para o vizinho. É mais ou menos isso, certo? Depois que eu falei das parcerias para exibição dos produtos que você tem, e que foram... Eu vou só explicar por que isso acontece. As leis de incentivo, elas são federal, são estaduais e são... os níveis são federal, estadual e municipal. E cada uma abrange o seu perímetro, né? Então, o produto é feito e fica naquele lugar. As pessoas não têm essa expertise de fazer com que o produto se espalhe, certo? E nós oferecemos uma oportunidade para que essas pessoas possam fazer a propagação dos seus produtos ao mesmo tempo em que elas rentabilizam essa produção, monetizam essa produção, e, ao mesmo tempo, elas oferecem um retorno maior para o órgão que prestou o apoio e um retorno melhor para as pessoas que participaram desse conteúdo. Então, se vocês querem conversar com a gente, nós temos aqui uns espaços que nós podemos fazer uma parceria para transmitir, para exibir os seus produtos, e o Google, através do seu braço econômico aqui, que é o YouTube, a maior televisão do mundo, ela paga um percentual dos anúncios que ela exibe dentro desses produtos para os autores, os titulares dos direitos autorais. É uma forma que você tem de monetizar aquele produto, rentabilizar a sua vida, melhorar a sua condição para você fazer o seu próximo produto. Porque, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a questão do incentivo fiscal, chamado incentivo fiscal, como tudo no Brasil, foi distorcido também. Porque o objetivo é dar um passo de largada para essas pessoas, para que, com o resultado daquele primeiro produto, ela possa fazer um outro sozinha, mas aí virou um vício. Todo mundo quer só o caminho fácil, vai atrás do incentivo, consegue, produz, mas não oferece nenhum retorno e, obviamente, vai ficar, sempre que quiser fazer um produto, pedindo favor outra vez. O que nós queremos é exatamente quebrar esse ciclo de, eu fiz um produto aqui, então eu quero fazer outro, e viram profissionais de Lei Rouanet, profissionais de leis de incentivo fiscal dos estados ou dos municípios, e não dão um passo adiante. O passo adiante é o quê? É exibir esses produtos, monetizar esses produtos e capitalizar as produções para que eles possam mudar elenco, rodar os profissionais que fazem parte, e todo mundo... Isso chama-se crescimento proporcional. À medida que você vai trabalhando, você vai alcançando esse crescimento, certo? E é essa oportunidade que nós estamos oferecendo para aqueles que queiram exibir seus produtos aqui na Net Streaming, na Net Display, a nossa maior televisão do mundo. Okay? Nós estamos recebendo propostas para todas essas parcerias que nós estamos propondo a vocês, certo? Garanto a vocês que depois que nós estivermos no nosso estúdio definitivo, com todas essas possibilidades,
vai ficar mais fácil para todo mundo e a gente mesmo é que decide, então a gente vai poder fazer bons trabalhos e consolidar esse nosso veículo de transmissão, porque o grande problema de quem trabalha com mídia cultural é exibir, é procurar chegar nas pessoas que consomem o produto ou que têm um interesse no produto. São essas as nossas dificuldades. Mas, diante de todas essas circunstâncias, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar só esperando que alguém venha resolver a questão da cultura no Brasil, conforme a nossa querida Lúcia Tola estava falando hoje ali, certo? Nosso propósito, e eu sou um pouco mais agitado com relação a isso, porque o meu propósito é fazer. E aí, quando eu não consigo esses caminhos chamados normais para fazer, eu me atiro e, às vezes, eu caio do Grand Canyon. Né? Já ouviram falar o cara que cai do Grand Canyon, onde é que fica o Grand Canyon lá nos Estados Unidos, que aparece nos cinemas? Parede de não sei quantos metros de altura, 400 metros, sei lá. Quando a gente leva um tombo do Grand Canyon, a gente tem dificuldade para retomar o controle das coisas. E eu já me meti nisso muitas vezes. Mas eu não vou ficar contando essas histórias aqui, porque elas não são histórias alegres. E aqui eu gosto de contar histórias alegres. Então, eu tenho cuidado de não ficar contando histórias tristes, porque as pessoas ficam mais deprimidas ainda. Né? E o que eu quero é divertir as pessoas, quero que elas sejam felizes e quero que participem comigo dos projetos que nós fazemos. Esse aqui é um dos mais abusados dele, é fazer um programa ao vivo, né, para todo o Brasil e para todo mundo, e uma estrutura de transmissão de mandar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pela presença, até a semana que vem, certo? Mas eu nasci com essa índole, com esse dom, e eu faço mesmo, me meto a fazer. E vou fazer, e estou fazendo, já evoluímos bastante nesse projeto em uma semana, e eu só quero que vocês entendam, e aí eu falo com o povo também, que não recebe a cultura, não recebe os produtos que gostaria de receber da produção cultural, porque a gente vai conseguindo, vai fazendo aos poucos. Né? A hora que nós tivermos... Eu não posso também, depois que eu dediquei 10 anos da minha vida a expertise e ao conhecimento de fazer o que eu estou fazendo agora, onde me faltam somente recursos financeiros, equipamentos, coisas que a gente precisa ter uma estabilidade, ter um lugar montado para fazer isso. Eu ainda não tenho, mas eu estou batalhando para ter, nós estamos trabalhando. Então, na campanha política desse ano, vamos trabalhar para muitas pessoas no Brasil, com certeza vamos ganhar algum recurso para melhorar nossa estrutura e fazer programas diários com boas transmissões, com bons sistemas de som, com bons sistemas de acesso, para evitar problemas como esse que agora que nós enfrentamos hoje. E enquanto eu resolvo isso, eu anuncio para daqui a pouco a entrevista do Nilson e do Amado Batista. O Amado terminou o show dele, eu acho, agora, não estou acompanhando o show, não tenho como. O Amado está fazendo um show hoje em Brasília, no show de aniversário, na Esplanada dos Ministérios. Ele começou a cantar às 2h, era a programação de entrada, ele me ligou antes de entrar e falou que começaria 2h o show, e que terminaria por volta de 1h, de 3h, 3h10, 3h15, que é o tempo do show, 1h15. Obviamente, depois disso tem o relax, tem aquela coisa de esperar, mas tudo bem, daria bastante tempo, e então nós agendamos. Eu espero que não tenha havido muito atraso do show, que ele possa entrar. Se não entrar hoje, ele com certeza vai entrar amanhã ou vai entrar qualquer outro dia, porque ele é um amigo, companheiro da estrada, a gente vem nessa estrada aí há muito tempo e todo mundo sabe do meu critério profissional, todos, não tem nenhum que não saiba dos meus critérios profissionais. Eu trabalho com muita seriedade, com muita dedicação, com muito respeito
a todas as pessoas que vêm no programa, que participam, desde o meu programa de televisão. Não tem ninguém mais importante que o outro. Pode ter alguém mais famoso que o outro, né? Claro que tem artista que é mais famoso que outro artista e tal, mas, para mim, eles são artistas. Essa é a palavra que define tudo, e eu vou tratar todos com o mesmo respeito e com o mesmo carinho, com a mesma vontade de atender e de acertar, né? O Nilson está aguardando a entrevista do nosso amigo Salviano Guimarães, e vamos ver o que acontece agora, né, nessa última meia hora do programa, para que a gente possa tomar algumas precauções e não permitir que as coisas se repitam assim, porque, queiram ou não, é bem desagradável a gente anunciar uma pessoa, a pessoa vem e aí não pode entrar porque aconteceu algum imprevisto, né? Vamos ver se o Cleitão entra aí. Cleiton, entra aí que a gente abre essa imagem aqui, vamos ver como é que a gente faz para falar. São 15h20, 15 horas e 20 minutos, e nós estamos com um programa ao vivo especial em homenagem aos 66 anos de Brasília, e mandando esse projeto para todo o Brasil, agradecendo a audiência, agradecendo o apoio, agradecendo a participação de todos aqueles que acompanham ao vivo o nosso programa de hoje. E eu até perdi o chat também, não sei o que aconteceu com o chat. Eu estou botando o Cleiton também, tá? Tá. O doutor Salviano vai estar ao lado da esposa, que também... Sim. Maria Alice, que também foi professora da universidade, tem uma opção de projetos. Nasceu em Planaltina. Nasceu em Planaltina. Não é aqui, Ou então, não, você podia sentar lá. Ok. Cleiton Aguiar, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Roberto Ney. Oh, coisa boa de ver aí. Saiu do ar, meu amigo Cleiton. Professor, boa tarde, professor. Bom lhe ver, Salviano. Quanto tempo que a gente não troca umas ideias. Quanto tempo. Que bom aí. Muito bom encontrar com vocês. Muito bom. Escolhemos a sua presença hoje para falar nesse dia tão importante, né, que é o aniversário de número 66 da capital, construída sobre aquela pedra fundamental de Planaltina, né? Demorou muito, mas aconteceu, e 66 anos já se foram, né, meu irmão? Nós estamos aqui construindo uma história para os próximos 66. Sejam bem-vindos. E me conte um pouco dessas suas aventuras por aí, o que você tem feito. Na verdade, o que nós queremos é contar essa história. E aproveitando a sua grande experiência, a sua grande memória, né, porque você é um gigante de memória, conta para nós como é que foi isso, a trajetória até aquela sua chegada gloriosa na Câmara Legislativa, a sua entrada histórica para a história da cidade de Brasília, né? Primeiro presidente da nossa Casa Legislativa. Como é que foi isso? Você sente saudade? Você está vivendo longe disso? Está vivendo perto? Você convive com eles? Como que é isso? Olha, primeiro deixa eu te cumprimentar e dizer o seguinte: saudade é uma coisa muito boa. A saudade das coisas que a gente fez nos deixa felizes, porque nós participamos de todo um processo de construção do Distrito Federal. Não é só da capital, não, porque a minha família é toda daqui, de Planaltina e de Formosa. A minha mãe nasceu em Planaltina em 1917. Lá se vão alguns anos. E a gente teve a oportunidade, mesmo quando mais jovem, crianças, de ouvir e ver como era essa mudança da capital. Principalmente com as missões que vieram aqui para demarcar a capital, né?
a primeira de Cruz, né? Eu não era nem nascido, mas a missão de 1948, comandada pelo general Paulo Coelho, né? Eu pude estar presente, ver, embora criança, né? E o general Djalma Paulo Coelho hospedou-se em Planaltina, na fazenda que pertencia ao pai da Maria Alice, doutor Rosamar Campos Guimarães, que foi o primeiro médico do Planalto, formado em 1929. E atendendo todo mundo, acabou virando político e chegou a ser governador do estado de Goiás. Então, a gente acompanhou essas ações. Em 1922, o presidente Epitácio Pessoa mandou instalar pedra fundamental no Morro do Centenário, né, ali próximo à Planaltina, próximo onde hoje é o Colégio Agrícola. E essa instalação, nós aqui no da mudança da capital, e que ela viria em breve. Na realidade, passaram-se muitos anos até a decisão de 1954-55, quando começou efetivamente o projeto e a construção de Brasília. Então, a minha trajetória passa por essa história, por esses acontecimentos, né? E a gente, depois, na realidade, eu nasci em Goiânia, mas fui estudar em São Paulo e vinha passar todas as férias em Planaltina. E isso era uma epopeia, porque nós íamos de avião da Caminha do Brasil ou da Real Aerovias até Goiânia. Goiânia, a gente pegava um ônibus que tinha o apelido de Jardineira, que saía às 6 horas da manhã de Goiânia e chegava em Planaltina às 7 horas da noite. Então, era uma trajetória em estrada de terra, e no mês de dezembro com muita lama, muitas vezes atolava, mas a gente chegava. E em Planaltina, eu ficava hospedado na casa onde hoje é o Museu Histórico de Planaltina, que era a residência do meu avô, passou para minha avó quando ele faleceu, a da minha avó ficou para minha tia América, e eu ficava, eu e meus irmãos ficávamos hospedados com ela. Com isso, a gente podia vir visitar as fazendas. Eu me lembro muito que uma tia minha, tia Morena, era dona da fazenda Bananal, aqui onde hoje está o setor sudoeste, noroeste, né? Então, eu passei muitas férias, muitos dias de férias ali na fazenda Bananal, onde é o Parque Nacional, né? E a minha esposa nasceu em Planaltina em 1945. Ela era filha do Dr. Rosana e ela também comigo seguiu essa trajetória. Estudamos juntos na UNB, nos formamos juntos, tivemos 3 filhos e hoje, além dos 3, eu tenho 9 netos. E Maria Alice também lembra, e ela pode até descrever como é que era a convivência com o pai, principalmente nas campanhas políticas, quando ele foi eleito governador. Ok, eu queria pedir só ao Nilson para entrar no circuito aí. Nilson, nós estamos sem imagem, perdi as imagens de vocês aí. Eu não sei hoje o que está acontecendo, mas eu perdi as imagens. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou ter que remover essas imagens e vai começar de novo, não tem imagem. Eu estou com o Cleiton também na minha, estou sem mais o Cleiton, não sei como é que eu vou fazer isso aqui, não sei como é que é isso aqui, mas sabe, estou bem perdido hoje, tá bem torto, viu, Nilson? Precisava que você ficasse com o seu telefone na mão e você fizesse esse plano para mim deles aí, porque eu não tenho a imagem deles. Estou ouvindo a voz bem do Salviano e tal, da Dona Alice, mas não tenho o visual, não tenho a imagem visual deles, certo? Boa tarde para vocês de novo, né?
A gente ouviu a sua narrativa e a pergunta que eu venho, narração, na verdade, não é uma narrativa, é uma narração, sua história. E eu gostaria de perguntar, assim, a curiosidade da gente, né? Como que foi o seu envolvimento com a política? Porque quando eu o conheci, já foi naquele processo da política, né? E tivemos uma convivência bastante longa lá na Câmara, e depois o senhor se afastou um pouco da política, não sei se só da política da frente ou se também da política da retaguarda. Bom, deixa eu te contar um pouco da minha vida política. Eu, na UNB, eu já participava de atividade política estudantil, né? E lá a gente lutava por um processo de redemocratização do país. E entre esses processos, uma das coisas que a gente reivindicava era da eleição no Distrito Federal, né? A gente, desde o tempo de estudante, 1964, 65, que a gente já achava que Brasília precisava ter a sua representação política. Eu, como estudante, fui presidente da Executiva Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, ENEAL, que era um braço da UNE, né? E fiquei durante presidente 2 anos até me formar. Bom, quando eu me formei, eu entrei muito diretamente já na atividade profissional, porque o meu professor e querido amigo Oscar Niemeyer me convidou para trabalhar com ele como arquiteto. E eu passei, a partir daí, uns 10 anos trabalhando com ele, detalhando muitos projetos. Mas, por outro lado, a gente também continuava defendendo a eleição no Distrito Federal, até que veio a abertura toda e a Constituição que abriu e permitiu a eleição, primeiro, da Câmara Federal, de senador e deputado. Eu fui suplente como senador, depois, no partido, que eu estava no PSL, nós, então, fechamos toda uma campanha para a eleição. E eu me candidatei a deputado distrital, Mariana, na primeira faz um favor eleição. para mim. E fui Deixa esse eleito copo de como água aqui. deputado distrital. E como deputado distrital, éramos 24, E traz como um é até cafezinho para mim, hoje. numa xícara pequena. Os meus pares entenderam por me eleger para ser presidente da primeira Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, aí, a minha atividade política se intensificou e a gente conseguiu fazer um trabalho que eu julgo que foi muito importante, porque nós recebemos o mandato de deputado, mas nós não tínhamos sede, nós não sabíamos nada sobre os processos legislativos, né? E aí nós constituímos em vários grupos de trabalho e eu fiquei no grupo de trabalho para escolher a futura sede da Câmara. E o que eu fiz, e conseguimos, então, um prédio que era da antiga Embrater, e lá nós instalamos a Câmara Legislativa. Só que nós chegamos lá, não tinha papel, não tinha praticamente nada. Não tinha, para você ter uma ideia, a Câmara não tinha CNPJ. E aí foi uma luta, uma batalha, com compreensão do Legislativo Federal, do Senado especialmente, e do Executivo, que nos cedeu funcionários para que nós pudéssemos organizar, pelo menos, essa questão de legalidade fiscal da Câmara Legislativa. E aí nós conseguimos fazer a lei, eu presidi a lei orgânica, depois nós promulgamos a lei orgânica, fiz o primeiro concurso, nomeei os primeiros funcionários da Câmara Legislativa e ela, daí para cá, vem caminhando até a mudança para a atual sede. Pergunta curiosa do jornalista, né? Esse lindo casal se formou no tempo da UNB, quando você estudava lá e ela era professora, ou foi depois?
Ah, foi no tempo da UNB, deixa eu lhe dizer isso aí. Eu vim de São Paulo, né, que eu estudava em São Paulo, fiz o científico, quando abriu, a UNB abriu, em 1962. Eu terminei meus estudos em São Paulo, em 63, e prestei o vestibular aqui e passei para arquitetura, como a minha esposa também. Só que ela já era professora e ela vai te contar a história dela. Por Bem, favor. minha história começa em Planaltina. Lá eu fiquei até minha primeira série, né? Como dizia, na escola paroquial. Meu pai era o médico da região toda e depois ele foi secretário de Estado, foi vice-governador, foi governador. Aí nós mudamos, então, para Goiânia. Em Goiânia, estudamos, lá eu terminei o segundo grau e fomos para São Paulo também, porque nosso avô, eu e Salviano somos primos, né? Então é um avô único. Então, nosso avô, que era Salviano Monteiro Guimarães, ele dizia: não, não, só tem as primeiras letras, mas farei dos meus filhos todos doutores. E o meu pai foi na mesma estrutura, porque ele já tinha vivido isso antes, né? Ele saía de Planaltina para estudar em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, se formou na universidade, na época que era a Universidade de Medicina do Brasil, e aí ele quis nos levar também para São Paulo. Aí nós fomos para São Paulo, lá ficamos até terminar essa fase, voltamos para Goiânia, e de Goiânia, aí chega Brasília, em 1960, e aí... Não, em 54, né? Aí nós tivemos de voltar para cá, porque nós tínhamos... meu avô sempre trabalhou muito, foi na zona rural, né? Então tinha várias fazendas, muito gado e etc. E ele já estava mais velho, veio a falecer e ele então foi dividindo com os filhos, né? Fez A responsabilidade de cada um. fez a responsabilidade de cada um e com isso nós tivemos de voltar para cá, porque Entrou na UNB. nós aí chego aqui, eu entro na UNB, na primeira turma. A minha turma era a que hoje é Ciência da Informação, mas na época ela começou bem pequenininha, era biblioteconomia, depois eu lá dentro, já ajudando os outros professores, nós criamos o curso também de arquivologia, finalmente o curso de metodologia, de museologia, e aí a faculdade passou a se chamar Ciência da Informação. E aí ali me formei, fui professora, depois fiz o mestrado, fiz o doutorado e tive, na minha reta já final, uma grande surpresa quando tive a oportunidade de ser escolhida para participar do conselho da UNB. Nós éramos 4.000 professores, que escolhiam 64 professores para serem participantes, e mais os alunos e os funcionários. E eu tive a felicidade de, durante 5 anos, estar neste conselho e poder conviver também com toda aquela problemática e mais, com toda o desejo de que a Universidade de Brasília fosse efetivamente um centro de desenvolvimento para o Planalto Central. Não vamos entrar nos detalhes, as coisas aí você conhece aí tudo o que acontece, então, mas foi uma época muito bonita, que começava
vamos dizer, todos os meses nós tínhamos uma reunião, que era sempre na última sexta-feira, em que passávamos o dia lá, e tínhamos a oportunidade, então, de conhecer. E assim foi, e eu trabalhei esse tempo todo lá. Depois eu tive uma vida profissional bem diferenciada, porque eu fui aí, ciência da informação tinha se tornado a coisa mais importante, né? Não adiantava nada você ter grandes pessoas, muito inteligentes e tudo, mas que não pudesse fazer com que aquela informação fosse canalizada para os seus determinados lugares, enfim, para todo o espaço, né, que é necessário, e tivesse a oportunidade. Então, nós trabalhamos seriamente para entender tudo isso, porque era uma reforma muito grande na nossa profissão, inclusive, e aí começamos a trabalhar nessa área da universidade, e ali eu terminei a minha estadia na UNB. Ok. Muito obrigado. Olha, parabéns. Na verdade, eu fiz uma pergunta que nem tem resposta. Vocês não se conheceram em lugar nenhum. Vocês vêm desde a infância, desde da idade mais cedo de vocês, já se conhecem. Eu queria, Salviano, eu queria pedir a você, dona Maria Alice, uma permissão para adicionar um companheiro nosso aqui nessa conversa, que ele quer te cumprimentar também, meu entrevistado de hoje, Cleiton Aguiar, que também esteve conosco nessa jornada toda desde o começo, né? E ele veio aqui para... Deixa eu interromper um pouquinho. Deixa eu interromper um pouquinho para dizer para você que está aqui ao nosso lado também uma colega nossa da TV da Radiobras, né, que certamente você trabalhou lá em que período? A Cristina Guimarães. Tudo bem? Filha. Oi, filha. Salviano da Maria Alice, mas colega de trabalho. Trabalhou lá muito tempo. Maravilhosamente. Então, na verdade, aqui todo mundo passou pela Nacional, Radiobras. É interessante, né? Porque eu também passei, né? Um grande... Aliás, eu já contei essa história aqui uma vez. Foi meu primeiro passo na carreira, foi a Rádio Nacional de Brasília. Antes de Radiobras, antes de toda essa mudança que aconteceu lá, vocês vieram um pouco depois, eu acho, né? Porque essa história minha lá começou lá pelos anos de 68, por aí, né, Nilson? Então, você vai deixar o Cleiton sair Você vai deixar o Cleiton terminar a entrevista sem ele cantar, não? Não, o Cleiton vai cantar, não. O Cleiton hoje veio aqui só para cumprimentar o Salviano e vocês. Pelo menos uma musiquinha. Bom lhe ver, Cris. Obrigado, viu? Cleiton, você está por aí, meu velho? Estou aqui, meu amigo, firme, assistindo aí e aproveitando. Olha só, com a alegria de rever os meus amigos, doutor Salviano e a dona Maria Alice, eu tive a oportunidade, muitas vezes, de ser recebido na casa deles, na companhia do governador Roriz, nas tantas e tantas batalhas que nós travamos juntos, quando o Salviano chegou para assumir a presidência da primeira legislatura do Distrito Federal. Então, é a própria história. Esse casal é a própria história. Eles não nasceram em Brasília. Brasília que nasceu deles, da família deles, de todo aquele povo. E é uma alegria muito grande poder revê-los e ver que vocês estão firmes aí, com saúde. E o meu amigo Nilson também, meu companheiro, foi meu companheiro lá na Rádio Nacional, né? Pois é, Cleiton. E é o nosso caminho, aqui todo mundo o caminho se cruzou. A sua esposa trabalhava no Carmen Salles, acho que como coordenadora e professora, né? Não é isso? Oi, cortou, deu uma picotada aí. Eu estou dizendo que nossos caminhos todos se encontraram. A sua esposa era do Carmen Salles. Não, quem era do Carmen Salles era a minha prima Jane Goulart e o meu filho Rodrigo estudou lá no Carmen Salles. A prima, então, minha prima era uma das diretoras lá do Carmen Salles, ali na L2. A nossa história, como a do Roberto Ney, como a história do Roberto Ney se confunde com a própria história de Brasília.
Nós somos os dinossauros de Brasília, né? É verdade. É muito bom reunir todos vocês aqui para falar dessas coisas que o tempo não apaga. Daqui a mais 60 anos, haverão muitas pessoas falando de nós alguma coisa. E eu Agora, espero melhor ainda, se nós pudéssemos nos reunir fisicamente para levar um violão, sentar, comer um pão de queijo, contar história. Isso é que seria a glória, né? Aí depende muito mais de vocês do que de mim, porque festa é comigo mesmo. Tocou, já cheguei. Nossa. Eu não estou conseguindo ouvir, está dando um picotado aí, não estou ouvindo. Está cortando muito o áudio. Tá. Perdemos o áudio, Nilson. Perdemos o áudio. Que pena. Não estamos ouvindo. Mas mesmo que rápido, foi realmente um encontro carregado de muita nostalgia, de muita história também, né? Esse casal representa a base aqui da sociedade brasiliense, né? Eles que lutaram nos primórdios para construir essa que é a mais bela capital do mundo, né? E eu fico muito feliz de poder revê-los, ainda que aqui pela telinha. Ok. Gente, nós estamos tendo alguns problemas da transmissão. Eu quero agradecer de coração o Salviano e a dona Maria Alice e o Nilson, que foi o articulador, foi o arquiteto dessa construção, né? Foi o Nilson. Muito obrigado a vocês todos. Cristina, muito prazer em te ver. Conhecia muito você. Quando fiquei sabendo que você era Kika, eu fiquei mais feliz ainda, viu? Que pena. Eu não estou conseguindo o som deles, está difícil para mim. Eu não estou ouvindo mais. Eu quero deixar de coração aqui um abraço grande a todos e meu muito obrigado, viu? Obrigado, Salviano. Espero que a gente se veja breve, viu, irmão? Não, se quiser aparecer tudo, é só eu cantar aquela canção da sua autoria que eu gravei. Toca telefone, toca que eu quero escutar aquela voz suave e rouca, me dizendo que está louca, de saudade quer voltar, tá vendo? Foi só cantar que a coisa firmou. Mas, Cleiton, é um prazer enorme falar com você, velho. Eu tô precisando de uma audiência física com você, certo? Porque tem uma porção de assuntos. Vamos nos encontrar, claro. Tem uma porção de assuntos na minha pauta e eu precisava um horário aí na sua agenda para nós conversarmos, que são questões ligadas ao programa, mas elas têm outros desdobramentos, né? E aí eu falei, então aí eu preciso sentar com meu amigo Cleiton Aguiar e trocar umas ideias com ele sobre esse projeto para ver se podemos fazer isso juntos. A gente sempre fez tanta coisa junto, vamos fazer mais isso, tá bom? É verdade. Essa semana não tem programação de viagem para mim, não. Eu estarei em Brasília, a gente pode se encontrar essa semana. Na quinta-feira seria um bom dia. Então vamos encontrar quinta-feira, é um dia bom para a gente conversar. Mas eu faço muita questão de que você... Hoje eu tive uma transmissão muito tumultuada, não foi o que eu queria, certo? Talvez eu tenha complicado um pouco, colocando muitas pessoas para participar do programa hoje, e eu não estou acostumado ainda com o sistema, mas eu não toco nele, eu não sei por que aconteceu isso, certo? Mas nós podemos marcar um outro dia, uma outra hora, com mais tempo, porque a gente tem muito assunto para contar para o povo, viu, Ney? Nós temos muita história juntas, pai. Quero que você participe mais vezes, com mais intensidade aqui no programa. Vamos juntar essas peças de novo, que é uma oportunidade boa essa para a gente fazer o trabalho, certo, irmão? Falou, meu irmão. Quando você quiser que eu estiver aqui em Brasília, eu tenho viajado muito. Esse ano é um ano de campanha política, né? Eu estou fora do Distrito Federal, então paro um pouco aqui. Mas estando aqui, eu estou à sua disposição, meu irmão. Vamos fazer isso, tá bom, meu irmão? Te agradeço de coração aí. Quinta-feira a gente se fala, tá bom? Falou. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço à sua audiência aí. Um abraço. Até mais. Viu? Tchau. Rapaz, o que foi que aconteceu hoje com esse troço aqui que
enlouqueceu a casa de Maria Noca, pela madrugada, não é possível isso. Estamos bastante atrasados, Hélio Nilson. Vou agradecer a todos que participaram dessa maratona cansativa hoje e, de certa forma, até frustrante, porque eu queria conversar com essas pessoas numa outra condição, sem esse tumulto que teve hoje, de queda de imagem, tem som, não tem imagem, não tem som. E, aos poucos, eu percebo agora que temos muitas questões para resolver, não sei como, mas vamos descobrir, tá bem? Obrigado a vocês todos, um abraço grande, vamos seguindo a vida. Este é o Painel Brasil, a Legião do Bem para o bem do Brasil. Obrigado, obrigado, obrigado a todos. E vamos seguindo a nossa estrada, nossa estradinha de hoje, ok? Obrigado.